Olá, eu aqui de novo. Agora então com o resultado ou os resultados das questões do exame da ESA do ano de 2011, ok? Primeira questão, o ornamento mais rico em quantidade de notas. Lembrando que se eu tiver, por exemplo, um trinado, que a gente escreve assim, então eu tenho, por exemplo, no compasso binário, a nota Sol. A execução disso vai ser Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá e Sol, Lá. Então veja, 1, 2, 3, 4. Não é? Então esses grupos, de fusas, para poder preencher esses dois tempos de notas. Tá vendo? Então, o ornamento mais rico em quantidade de notas é o trinado. Tá bom? É o mais rico em quantidade de notas. Então, a resposta correta, a resposta B, letra B. O sinal de alteração, pergunta número 2. O sinal de alteração cuja função é de duplo efeito. Como que chama? Lembrando que os sinais de alteração quais são? Bemol, sustenido, B quadro. Né? Depois eu vou ter o duplo bemol, o duplo sustenido e, consequentemente, o duplo B quadro. Mas desses três, qual que é o sinal que tem dupla função? É o B quadro. Opa, coloquei duas vezes bemol aqui. É o B quadro, é esse aqui. Porque a função dele é a mesma para o sustenido e a mesma para o bemol. Ele serve para as duas coisas. Eu não preciso ter um sinal de alteração que surta o mesmo efeito para o sustenido e um outro sinal que surta o mesmo efeito para o bemol. Não. O B quadro ele já surte para as duas, para os dois, para o bemol e para o sustenido. Então, a resposta correta é a resposta C. Depois, eu tenho a pergunta número 3. Da escala cromática. Vou precisar apagar aqui um pouquinho. Perguntando sobre a escala cromática, a formação da escala cromática. Bom, a escala cromática eu tenho Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si e Dó. Essa é a escala cromática. A pergunta na formação da escala cromática, quantas notas são naturais e quantas notas são alteradas? Então, a resposta correta é a letra A. 8 notas são naturais. Veja, o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, o Si e o Dó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 notas são naturais e 5 notas são alteradas. Então, a resposta correta é a resposta letra A. Pergunta número 4. Os intervalos cujas notas são ouvidas sucessivamente são chamados de... Lembra que intervalo, que é a distância das notas, se eu posso ter assim, é uma terça. Eu posso estar representado assim, Dó, Mi, também é uma terça, certo? Os dois são intervalos de terça. Mas aqui eles são simultâneos e aqui eles são sucessivos. Quando eles são chamados de sucessivos, ou seja, uma nota após a outra, que é o caso deste aqui, é chamado de intervalo melódico. E quando eles são juntos, chamado harmônico. É só lembrar de acorde, harmonia. Ok? Então a minha resposta é essa aqui. Então a nossa resposta correta vai ser a letra E. Os intervalos cujos sons são ouvidos sucessivamente são chamados de intervalos melódicos. Depois, pergunta número 5. O compasso simples são aqueles cujos tempos têm a divisão binária. Por quê? Porque se eu pegar, por exemplo, um compasso 2/4, ok? Ou vamos pegar um 4/4 como exemplo. Vamos pegar esses dois aqui. Os tempos, a divisão dos tempos aqui, ela é binária. 1, 2. Se eu pegar o compasso quaternário, 1, 2, 3, 4, eu posso fazer 1, 2, 1, 2, 1,
2, ok? Então, são chamados de compassos simples. Então, a nossa pergunta, a nossa resposta correta é a letra C. Depois, a pergunta número 6. Identifique a formação do intervalo do acorde perfeito menor. Lembra que o acorde menor, ele tem a terça menor. Então, no caso aqui, o Mi bemol. Então, a gente precisa analisar as duas referências do acorde entre a tônica e a terça e entre a tônica e a quinta. Aí eu vou saber o que está acontecendo. Então, se eu fizer isso, entre o Dó e o Mi bemol, eu tenho uma terça menor. Ok? E entre o Dó e o Sol, eu tenho uma quinta justa. Então, a minha resposta vai ser a letra C. O acorde perfeito menor, ele é formado pela terça menor e a quinta justa. Ok? A pergunta número 7. Número 7. Identificar a alternativa em que os números servem como numeradores das frações dos compassos alternados compostos. Então, ele vai andar 15, 21, é isso? E 27, é isso mesmo. 21 e 27. Então, quando a gente pega essa descrição e coloca na pauta, a gente observa esse tipo de formação, esse tipo de estrutura que forma, então, desses compassos, desses numeradores, dessas fórmulas de compasso, ok? Então, o compasso alterado, composto, eles seguem esse tipo de estrutura. Então, a nossa resposta correta vai ser a resposta E. Agora, a número 8, falando ainda de compasso, ó, nos compassos compostos, a unidade de tempo, nós temos a unidade de compasso e a unidade de tempo. São representadas por figuras. Se eu pegar, por exemplo, o compasso 6/8, vamos pegar aqui o 6/8. Eu sei que a minha unidade de tempo está aqui, é a colcheia. E a minha unidade de compasso vai ser a mínima pontuada. Se eu pegar, por exemplo, o compasso 9/8, mesma coisa, eu vou ter a colcheia e aqui eu vou ter pegar um 12/8, mais simples. Vai dar a semibreve pontuada. Ou seja, o compasso composto, a unidade de tempo sempre vai ser representada por nota pontuada. Então, a nossa resposta correta vai ser a letra B, notas pontuadas. A número 9. Em quais graus da escala maior é encontrado o acorde perfeito maior? Isso aí é só a gente lembrar do campo harmônico. Lembra do campo harmônico maior? Quando eu peguei a escala de Dó, naquelas outras aulas? Mas isso é simples. Para quem não pegou as outras aulas, eu faço a escala de novo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Monto a tríade em cima de cada grau, não é? Primeira, terça e quinta, primeira, terça e quinta. Então, aqui eu tenho o acorde Dó maior, segundo grau, Ré menor, terceiro, Mi menor, quarto, Fá maior, quinto, dominante, Sol maior, sexto grau, Lá menor e o sétimo grau, um Si meio diminuto. Então, aí já vai me responder qual é a minha resposta. Vai ser a letra A, ou seja, os graus da escala maior que encontramos o acorde perfeito maior, o primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau. Então, nossa resposta vai ser a letra A. A pergunta número 10. No intervalo de terça aumentada, indique o número de tons e semitons. Então, aqui eu tenho uma terça aumentada. De Dó até Mi, uma terça maior. Se eu coloquei o sustenido, ficou uma terça aumentada. O desenho do piano, a tecla do piano é mais visível para a gente ver essa concepção de tons e semitons. Então, se eu tenho a nota Dó aqui, de Dó para Ré, eu tenho um tom. De Ré para Mi, mais um tom. Então, são 2 tons. Ok. Aí eu cheguei. Só que de Dó para um tom aqui, e daqui para cá, eu tenho um semitom. Semitom.
Então, a resposta correta vai ser a letra B, ou seja, no intervalo de terça aumentada, é a somatória de 2 tons e mais um semitom, ok? A pergunta número 11. Deixa eu apagar aqui. O conjunto de sons ouvidos simultaneamente, cuja relação de alturas são determinadas pela lei da natureza. Sons simultâneos. Se eu coloco isso aqui, do, mi, sol. Do, mi, sol. Isso não são sons simultâneos, ok? Então isso aqui é chamado de arpejo. Do, mi, sol, acabou. Se eu escuto os 3 de uma vez, eu não vou cantar os 3 de uma vez, porque é impossível. Mas se eu escutar esses 3 sons acontecendo, pá, de uma vez só, é chamado de acordes. Ok? Então, a minha resposta vai ser a letra D. Os sons simultâneos são chamados de acordes. Tudo bem? A 12 e última. Como são chamados intervalos que não pedem resolução sobre o outro? Essa questão caiu no exame de 2010, né? Então, são chamados de intervalos consonantes, porque eles não pedem resolução. A música pode acabar ali. Quando ela pede uma resolução, né, que fecha, principalmente quando a música acaba no 5º grau, no 7º grau, sensível, lá em cima, ela pede resolução em alguma coisa. Então, quando isso não acontece, é chamado de consonante. Quando isso pede, é chamado de intervalo dissonante. Tá bom? Então a nossa resposta seria a letra D. E aqui a gente termina então essa olhada nesses exercícios da ESA do ano de 2011.